noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um devocional, mais um tempo onde juntos podemos aprender um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Bom, como vocês sabem, nós estamos na terceira e última parte do nosso devocional, que vai do Pentecostes até a volta de Jesus. E nós estamos na semana 37. E hoje nós vamos falar sobre a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja em Jerusalém. Para começar, quero ler um texto super famoso, um texto muito conhecido, que provavelmente você já ouviu muitas pregações sobre ele. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Bom, se a gente fosse olhar só para esse texto e você tivesse que responder qual que é a visão de Deus para a igreja, quando Deus pensou em igreja, o que ele tinha na mente? E talvez aqui brotem muitas respostas do nosso coração, aquilo que talvez nós imaginamos que Deus havia sonhado para a igreja. Mas é interessante que Lucas, ele nos dá essa resposta, Lucas, o autor de Atos, depois de descrever quais foram os acontecimentos do Pentecostes. Então ele primeiro descreve os acontecimentos desse evento especial que foi o Pentecostes, e agora ele nos mostra quais foram as consequências. E talvez a consequência uma das mais importantes aqui do Pentecostes é que a igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. E algo muito importante aqui é que a igreja ela não começou no dia do Pentecostes, Às vezes a gente pensa que teve o Pentecostes, foi quando a igreja começou. Não. A igreja ela já existia desde os tempos de Abraão. Mas é nesse episódio do Pentecostes que o povo de Deus ele se torna então o corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo. E isso é muito importante. Mas aqui algo que a gente precisa prestar atenção é que quando nós falamos a respeito da igreja primitiva, o que vem no nosso coração é um sentimento de que como eu queria fazer parte dessa igreja, como que eu queria fazer parte da igreja primitiva. Porque nós olhamos para essa igreja com lentes coloridas, com algo muito bonito, algo fantástico, Parece que surgem vários corações aí e você tem esse desejo de participar dessa igreja porque aos nossos olhos parece ser uma igreja perfeita, parece ser uma igreja que não tinha qualquer problema. Quando nós vemos o relato, você não vê relatos ali de que era uma igreja que tinha brigas, uma igreja que tinha rivalidades, uma igreja que tinha problemas. Parece que era uma igreja sensacional. Mas a questão é que, apesar de ser uma igreja que era cheia do Espírito Santo, era uma igreja que tinha problemas, porque quem estavam ali eram seres humanos, assim como eu e você. Seres humanos que são egoístas, seres humanos que procuram seus próprios interesses, seres humanos que são hipócritas, que são imorais, que falam heresias, pelo fato de serem seres humanos. Mas, apesar de terem esses seres humanos, apesar de ser uma igreja que havia problemas, era uma igreja que, sem dúvida, serve como exemplo para mim e para a sua vida, para nós como igreja hoje, porque era uma igreja que era cheia do Espírito Santo. E por que isso é tão importante? Porque é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos aproxima de Deus. E uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive aquilo que Deus deseja que a igreja viva. É uma igreja que, de fato, está vivendo o melhor que Deus tem para essa igreja. É uma igreja que tem sido transformada pela ação do Espírito Santo. E apesar dos erros, apesar das rivalidades, da imoralidade, apesar das heresias, é uma igreja que tem sido transformada diariamente. E nós precisamos buscar ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E talvez você se pergunte quais são as marcas que a igreja primitiva nos deixou, que esses irmãos cheios do Espírito Santo nos deixaram. E é isso que nós vamos ver no devocional de hoje, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Acompanhe comigo. A primeira marca, então, que nós vemos aqui na igreja primitiva é o ensino. Atos 2:42, como nós já lemos, mas vou repetir, diz:
eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Lucas ele começa com uma marca um tanto quanto interessante, que talvez muitos de nós não começaríamos, né? Quando você pensa em igreja, talvez a primeira palavra, o primeiro termo que vem na sua mente seja comunhão. Mas ele começa falando sobre o ensino. E ele diz de cara já que uma igreja viva é uma igreja que se dedica ao estudo da palavra. E aqui, John Stott ele traz para nós dois aspectos muito importantes dessa questão do ensino que aconteceu aqui com esses novos convertidos. O primeiro é que, esses novos convertidos, eles estavam cheios do Espírito Santo, mas eles não desfrutaram de uma experiência mística, uma experiência diferente que levou eles a talvez negligenciar o estudo, negligenciar o próprio intelecto, ou talvez desprezar a teologia, ou ainda parar de pensar. Muitas vezes nós vemos relatos de pessoas, quando se trata do mundo de forma geral, que veem o cristianismo, veem a igreja, enxergam os cristãos como sendo pessoas alienadas. Porque parece que antes da pessoa se converter, era alguém que pensava, alguém que raciocinava, alguém que conseguia tomar as próprias decisões. Mas depois que aceitou a Cristo, ou melhor, depois que aceitou uma teologia que não está de acordo com a palavra de Deus, começou talvez a vivenciar uma cobertura espiritual, começou a vivenciar algo que não tem a ver com a palavra de Deus. E a pessoa de fato se torna alguém alienado, para de pensar, para de raciocinar, não consegue tomar mais as próprias decisões, porque agora é o líder espiritual, é o pastor, é a igreja que está ali querendo influenciar em tudo. E nós precisamos cuidar, porque a palavra de Deus em nenhum momento diz isso. Em nenhum momento nós vemos pessoas se convertendo e parando de pensar, parando de raciocinar. E Atos 2 ele demonstra isso, que esses cristãos, esses novos crentes, cheios do Espírito Santo, eles se dedicavam ao ensino, eles se dedicavam ao estudo, se dedicavam a aprender cada vez mais com os apóstolos, a estar ali aos pés deles, querendo entender o que a palavra de Deus dizia, quais foram os atos de Jesus, como que Deus trabalhou em relação a toda a humanidade. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós queremos ser uma igreja viva, nós buscamos pelo estudo, né? e não seremos negligenciadores, a gente não vai começar a desprezar aquilo que a palavra de Deus diz, pelo contrário, nós vamos começar a viver cada vez mais essa palavra de Deus e buscar entender o que ela diz, de fato estudar. Mas um segundo aspecto aqui que John Stott nos traz é que esses novos crentes, eles não acharam que somente o Espírito Santo é quem poderia ensiná-los. Algo que acontece também muito dentro das igrejas. Agora eu sou cheio do Espírito Santo, eu não preciso mais ouvir o pastor, eu não preciso mais ouvir o obreiro, eu não preciso mais ouvir o meu líder de ministério, eu não preciso mais ouvir o meu líder de pequeno grupo, aquela pessoa que me discipula. Agora quem vai orientar a minha vida é apenas o Espírito Santo. E a pessoa cai nesse erro. Não que o Espírito Santo não vá orientar, ele orienta, mas ele também usa a vida de pessoas dentro da igreja para nos dar essa orientação. Hoje nós não temos mais apóstolos como nós tínhamos lá na igreja primitiva, mas hoje nós temos pessoas que Deus coloca para liderar a igreja. E nós como membros, nós como ovelhas, precisamos estar dispostos a ouvir essas orientações, a ouvir esse direcionamento que o Espírito Santo tem dado através da vida dos nossos líderes. A fidelidade ao ensino dos apóstolos é a primeira marca de uma igreja autêntica. Muito legal que nós como IBASP, se você faz parte da IBASP, você sabe disso. Se você não faz parte ainda, você está perdendo tempo, precisa participar. Mas algo legal que nós vivemos como IBASP é que nós somos uma igreja que de fato busca pelo ensino da palavra. A gente busca por esse estudo de querer entender o que a palavra de Deus diz, de ler a Bíblia, de ler outros livros. E uma coisa que nós precisamos cuidar é para nunca perder isso, né? Para sempre continuar sendo essa igreja que
que busca por conhecer a palavra de Deus e não ser uma igreja alienada, não sermos cristãos que são alienados, que não conseguem mais pensar, que não conseguem mais estudar, mas que de fato a gente possa manter essa identidade viva dentro de nós, sendo sempre uma igreja bíblica. Mas a segunda marca que nós vemos aqui é a marca da comunhão. O texto de Atos 2 ele vai dizer que além de se dedicarem ao estudo, eles também se dedicavam à comunhão. E não só isso, a primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Aqui a palavra comunhão, ela vem do termo grego koinonia. É um termo super conhecido, apesar de ser grego, né? É um termo que a gente ouve bastante. E esse termo ele expressa a nossa vida cristã em comum, aquilo que nós compartilhamos como cristãos. E aí John Stott ele traz para nós aqui que esse termo koinonia, ele nos dá testemunho de duas verdades muito importantes. A primeira verdade se trata da comunhão interior, que nós temos especialmente através da graça de Deus, ou seja, muitos fatores externos podem nos separar, por exemplo, como etnia, nacionalidade, cultura, gênero, idade, são coisas que nos separam uns dos outros, mas nós estamos unidos pelo mesmo Pai, pelo mesmo Salvador e Senhor Jesus Cristo e pelo mesmo Espírito que habita em nós. E é a nossa participação comum nele e em sua graça que nos faz um. Então nós temos essa comunhão interior, né? Aquilo que Deus habitando em nós, Jesus Cristo como sendo nosso Salvador e o Espírito Santo aquele que nos guia. Mas também nós temos a nossa comunhão exterior. E esse termo koinonia, ele expressa aquilo que nós partilhamos juntos, certo? E o adjetivo de koinonia aqui significa generoso. E é nesse aspecto de generosidade que Lucas se concentra quando ele diz lá em Atos 2, versos 44 a 45. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, além do ensino, nós vemos aqui também que uma das marcas de uma igreja que é viva, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que vive em comunhão. Tanto a comunhão no nosso relacionamento direto com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso tempo de devocional, né? Realmente esse tempo que nós temos de intimidade com o Senhor, essa busca pelo Senhor, mas também o quanto que isso se reflete no corpo, o quanto que isso se reflete na vida uns dos outros como irmãos. É algo muito importante. E aí vem a pergunta: nós estamos vivendo isso como igreja? Será que nós conseguimos identificar a comunhão na nossa igreja? Um outro aspecto que nós vemos aqui, uma outra marca da igreja primitiva, é a ideia do compartilhar. O verso 44 de Atos 2 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quando nós olhamos para esse verso, acho que aqui vem a grande questão de como nós olhamos para a igreja primitiva sendo uma igreja perfeita. Pensa só, você não tem vontade de estar numa igreja onde todos mantêm-se unidos e que todos têm tudo em comum? Isso é lindo, né? Isso aqui parece uma descrição do céu. Quem que não quer participar de algo assim? Você ir num lugar onde todo mundo pensa da mesma forma, onde não tem nenhum atrito, onde é tudo lindo e maravilhoso. Mas a questão é que o ter tudo em comum aqui não se refere a gostar da mesma cor na parede, ou a gostar do mesmo púlpito, do mesmo estilo de púlpito, ou, enfim, das coisas que são triviais, vamos assim dizer. Mas aqui o ter tudo em comum tem essa ideia daquilo que é importante você viver em comum. Então, acreditar que Deus é o nosso Pai, acreditar que Jesus Cristo é aquele que morreu para que nós tivéssemos vida, aquele que ressuscitou para que nós pudéssemos ver Ele como sendo nosso Senhor e Salvador, entender que é o Espírito Santo quem habita em nós e aquele que nos dirige, aquele que nos guia. Então, essas coisas importantes que nós vemos como verdade absoluta, isso é ter tudo em comum.
e não coisas como se eu gosto do púlpito de madeira ou de acrílico, se eu prefiro a igreja azul ou amarela, não essas coisas pequenas. E aqui é interessante que ter tudo em comum nesse sentido dos princípios, das doutrinas, daquilo que rege a nossa vida, isso faz com que nós olhemos uns para os outros, de que a gente não consiga ver o irmão passando necessidade e simplesmente continuar vivendo a minha vida, continuar fazendo aquilo que eu quero, sem me importar tanto como que a pessoa está vivendo. Mas quando eu tenho tudo em comum, quando eu busco por me manter unido com a igreja, eu olho para a necessidade do meu irmão e eu me compadeço disso. É o que nós chamamos de empatia, sentir a dor do outro. Os cristãos da igreja primitiva, eles amavam uns aos outros, até porque o amor é um fruto do Espírito Santo. E eles demonstravam esse cuidado especial para aqueles que estavam em necessidade. E é interessante que aquelas pessoas que tinham abundância, talvez de bens, uma vida um pouco melhor, elas simplificavam o estilo de vida que tinham para poder abençoar a vida daqueles que estavam passando por necessidade. Mas aqui uma coisa que nós precisamos tomar um certo cuidado. Não sei se é algo da igreja pós-moderna, da igreja que nós vivenciamos hoje, mas quando nós pensamos em compartilhar, a primeira coisa que vem na nossa mente é o financeiro, que é muito importante, né? É muito importante você conseguir compartilhar com outras pessoas aquilo que você tem na questão financeira. Mas nem tudo se resume a questões financeiras. Às vezes a pessoa não está precisando de um prato de comida apenas, mas ela está precisando ser ouvida, ela está precisando ser acompanhada. Às vezes a fome dela não é simplesmente uma fome física, mas é uma fome emocional. É uma fome espiritual. E sim, você pode mandar uma pizza para casa dela, ou você pode convidar a pessoa para vir na sua casa e você pedir uma pizza e vocês ali ao redor da mesa compartilharem não apenas o alimento físico, mas também o alimento espiritual, de vocês compartilharem experiências, compartilharem aquilo que Deus tem feito nas vossas vidas. E tantas vezes tem faltado isso na igreja hoje. A gente ajuda uns aos outros, mas no financeiro. E não, eu estou enviando dinheiro, não, mas eu estou enviando oferta, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Ok, mas e essa ideia de estar juntos, essa ideia de partilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Tantas vezes isso tem se perdido. E essa ideia de estarem unidos, ter tudo em comum, também tem essa ideia de partilhar o pão, que nós logo vamos ver. Tem essa ideia de estar juntos, essa ideia de compartilhar não apenas um alimento, não apenas um valor financeiro, mas de compartilhar experiências, de compartilhar relacionamentos. Isso é muito importante, é algo que nós não podemos perder. Quando nós olhamos para as marcas que a igreja primitiva tem deixado para nós, cristãos, nos dias de hoje. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja generosa, porque entende que Deus é generoso. Apesar de Deus ser quem Ele é, da grandiosidade dele, Ele se importa com seres humanos pequenos e pecadores, assim como eu e você. Ele se importa com pessoas que estão passando por grandes necessidades, por grandes dificuldades, mas também Ele se importa com muitas vezes a minha necessidade, que é tão pequena comparada com outra pessoa. Mas esse Deus grandioso, Ele é um Deus generoso que cuida da minha e da tua vida. E ainda o último aspecto, a última marca que John Stott nos traz aqui a respeito da igreja primitiva, é uma igreja que se dedicava à adoração. Atos 2, verso 42, vai dizer que se dedicavam ao partir do pão e às orações. E é legal ver que esse partir do pão, ele é uma referência sim à Santa Ceia, mas também provavelmente era seguida de uma refeição comunitária, de estarem juntos ali, almoçando, fazendo um junta-panelas depois do culto.
E também ele traz essa ideia de que orações, no plural, é uma alusão aos cultos e às reuniões de oração. E aí o que chama a atenção aqui é que essa adoração da igreja primitiva tem um equilíbrio entre dois aspectos, o aspecto formal e o aspecto informal. Esse aspecto formal tem a ideia de adoração no templo, onde estavam no culto ali, de fato adorando a Deus, cultuando a Deus, mas também tem esse aspecto informal, que são os cultos nos lares, né? O tempo que eles tinham fora do templo, nas casas, nos seus trabalhos, naquilo que eles faziam. E hoje acontece uma separação muito clara entre igreja e a minha vida secular, a minha vida particular, como você queira chamar. No templo, na igreja, nós viemos aqui no domingo, no sábado, dia de semana, para adorar a Deus. E nós prestamos culto a Ele, é algo muito bonito, tem louvor, tem palavra, tem momento de intercessão, nós estamos cultuando a Deus. Mas parece que em casa, ou no teu trabalho, no teu estudo, no teu dia a dia, fora da igreja, a gente vive outra coisa que não é cultuar a Deus. Não que você é irreverente ou algo do tipo, mas parece que são separações. Não, porque no domingo eu venho para adorar a Deus. E em casa, no meu dia a dia, no meu trabalho, nas coisas que eu faço meu devocional, faço minhas orações, mas nós não vemos isso como um culto, nós não vemos isso como uma adoração. E nós somos chamados, nós fomos criados para adorar a Deus, para adorar o nosso Criador, para reverenciar Ele, dar glórias a Ele. E muitas vezes nós fazemos essa distinção. Uma coisa é o culto de domingo, outra coisa é o que eu vivo em casa. Isso não pode acontecer, né? Nós precisamos adorar a Deus onde estivermos, em todo tempo, louvarei ao Senhor. Em todo tempo, em tudo aquilo que eu estiver fazendo, eu vou render graças, eu vou render glórias a Deus. É claro que talvez você não vai fazer uma pregação em casa. A adoração em casa é diferente no sentido daquilo que nós fazemos. Mas nós devemos adorar, nós devemos prestar culto ao Senhor, seja na igreja ou seja na nossa vida particular, se assim podemos chamar. Bom, nós vimos aí algumas das marcas da igreja primitiva. E se você for procurar, você vai ver que existem diversos livros, diversos materiais falando sobre as marcas da igreja primitiva. E uma das coisas que nós precisamos aqui nos antenar e nos preocupar é se nós estamos conseguindo viver essas marcas, se nós estamos conseguindo ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Se eu e você, filhos de Deus, se eu e você que aceitamos a Cristo Jesus como sendo nosso Senhor e Salvador, se nós estamos buscando ser cheios do Espírito Santo e viver a plenitude daquilo que Deus deseja que vivamos. Com certeza não é fácil. E assim como a igreja primitiva tinha problemas pelo fato de serem seres humanos que faziam parte dessa igreja, nós também teremos problemas hoje, problemas aqui na IBASP, problemas em qualquer outro lugar, porque somos seres humanos pecadores. Mas devemos buscar ser uma igreja cheia do Espírito Santo, para em primeiro lugar honrar e glorificar o nosso Deus, o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos, mas também para que possamos ser usados por Deus como instrumentos na vida de tantas pessoas, para que de fato possamos partilhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e também conseguir de alguma forma abençoar a vida daqueles que nos cercam. Espero que esse devocional tenha falado ao seu coração, espero que você tenha crescido pelo menos um pouquinho mais, e o meu desejo é que sejamos, sim, uma igreja cheia do Espírito Santo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique conosco agora, teremos a nossa sala de oração, nosso momento de oração. Você deve participar desse tempo, porque é algo muito especial. Deus tem usado de forma grandiosa esse tempo onde juntos podemos ter conhecimento sobre pedidos, mas também ver aquilo que Deus tem feito e agradecer pelas respostas de oração que o nosso Deus nos dá. Amém? Então fique conosco agora na nossa sala de oração e até semana que vem. Um abraço!